E então, pessoal, que tipo de conhecimento é esse que o Aristóteles diz que engloba todos os outros saberes particulares e que também, ao mesmo tempo, é o fundamento para todos eles? E que, além disso, ele vai captar a essência de todos os objetos, de todos esses saberes particulares e vai ordená-los como um todo muito bem estruturado e muito bem organizado. Que tipo de conhecimento é esse que o Aristóteles está se referindo? É o que ele chamava de filosofia primeira, que posteriormente ficou conhecido como metafísica, porque os filósofos que vieram depois do Aristóteles, ao estudar os escritos do Aristóteles, começaram a chamar esse tipo de conhecimento de conhecimento que estava além do físico. E era exatamente isso que o Aristóteles dizia, já dizendo que o Heráclito estava errado, porque o Heráclito dizia que só o que existia era o devir, só o que existia era o mundo físico. Mas, diferentemente também do Parmênides e do Platão, o Aristóteles vai dizer que a essência das coisas, o ser das coisas, dos objetos, a gente pode captar no próprio objeto. Eu não preciso ir para um mundo superior, através da dialética, para lá captar a essência das coisas desse mundo. O que ele vai dizer? O dualismo platônico é uma furada. Eu não tenho que fazer esse malabarismo intelectual para poder captar a essência das coisas, para poder captar a realidade última das coisas. Dá para tirar conhecimento, sim, do mundo sensível, do mundo material. Esse tipo de conhecimento é até chamado de física, que é o estudo dos objetos particulares, dos objetos físicos. Quando todo mundo está metendo o pau no devir, tanto Platão como Parmênides, o Aristóteles está dizendo, não, o movimento, o devir, não é uma ilusão, não é falso, ele é real. E é a quantidade de movimento, é exatamente a quantidade de movimento que vai diferenciar os seres. Eu não preciso ir, repito, eu não preciso ir para um mundo superior para procurar a essência das coisas, porque a própria essência das coisas é a quantidade de movimento que ela possui. É o quanto de movimento que ela tem que dá para a gente captar a essência das coisas. E aí, Anderson, o que é que o Aristóteles diz então? Como é que dá para captar isso daí, já que eu não preciso ir para um mundo superior? O Aristóteles vai através do método científico que ele chama de indução. O que é indução? Eu observo todos os particulares. E de todos esses particulares, eu começo a captar algo que há de comum entre eles. E eu faço uma abstração, e dessa abstração eu chego a um conceito geral, a uma ideia. Eu tenho os objetos particulares, analiso todos eles, abstraio o que eles têm de comum e chego à ideia. Eu não preciso ir para um mundo superior para captar a essência das coisas. A essência das coisas podem ser captadas nelas mesmas. Tá bom? Isso vai dar uma confusão muito grande, mas lá na frente, na modernidade, com Kant, que a gente vai ver quando a gente for estudar os filósofos modernos. Bom, então, mas o Aristóteles não poderia continuar com a teoria dele só com as categorias que o Platão e o Parmênides tinham deixado. Ele tinha que criar novos conceitos, novas categorias, porque ele estava rechaçando a teoria do dualismo platônico. Então ele tinha que criar mecanismos para explicar aquilo que ele está dizendo. A essência das coisas dá para captar nelas mesmas? Dá, o Aristóteles vai dizer. Bom, então explica para a gente como é que é esse negócio. Aí o Aristóteles vai dizer que toda coisa, todo objeto, ele tem uma matéria. Uma matéria de que ele é feito. Ele possui uma forma. E todo objeto, por possuir movimento, e esse movimento não é uma ilusão, é aquilo que é a essência do próprio ser, pelo fato dele ter esse movimento, ele tem uma potência. Ele tem uma potência para se tornar em algo diferente. Ele tem a capacidade de se tornar algo novo. E quando ele se transforma em algo novo, ele está se atualizando e está buscando uma nova forma. Vamos explicar aqui direitinho. Uma árvore. Eu tenho a matéria lá da árvore, que é madeira. Ela está assumindo aquela forma, árvore. E ela tem uma potência. O que ela pode se transformar? Ela tem a capacidade de ser um brinquedo de madeira. Ela tem a capacidade de ser uma mesa, uma cadeira. Não tem? Então ela está
através dessa capacidade, ela está se atualizando em novos objetos. E tudo isso sem perder a sua substância, sem perder a sua essência. A madeira não vai deixar de ser madeira quando deixa de ser árvore para se tornar cadeira, para se tornar um brinquedo de madeira, para se tornar um lápis. Ela não vai deixar de ser madeira. Vai continuar com a sua mesma essência. E todo ser, todo objeto, ele possui também um acidente que, apesar dessas características acidentais, não vai descaracterizar o objeto. Uma árvore grande e uma árvore pequena, apesar de uma ser grande e a outra ser pequena, todas as duas são árvores. Uma pedra grande, uma pedra pequena, uma pedra amarela, uma pedra vermelha. Apesar desses acidentes, grande, pequeno, amarelo, azul, gordo, magro, velho, novo, isso não vai descaracterizar a essência, a substância daquela coisa, tá certo? Bom, então Aristóteles, já que o movimento não é uma ilusão e você está explicando tudo isso aqui, quais são as causas do movimento? Por que o movimento existe? E o Aristóteles vai dar 4 tipos de explicações para esse movimento, que são a teoria das causas. Toda transformação tem uma causa, tudo que acontece tem um motivo. Isso é ciência, não é, pessoal? Até hoje é assim. O Hume tenta cortar isso daí, mas acaba não conseguindo. E isso já começa aqui com Aristóteles. O que ele vai dizer? Todo ser tem a sua causa material, aquilo do que ele é feito. Então, se aquele ser é feito de madeira, ele não vai se transformar numa borracha. Uma árvore não vai se transformar num pneu de borracha. Não tem, a causa material dele não vai deixar com que isso aconteça. Todo ser também tem uma causa eficiente, uma causa motora. Aquela causa que vai transformar aquela matéria, que vai transformar aquela forma daquela matéria. No caso, quando eu falo da árvore se transformar em cadeira, eu tenho a matéria árvore, tenho a forma árvore, e tem aquela árvore tem a potência, tem a capacidade de se transformar numa cadeira de madeira. E qual é a causa disso? É uma causa eficiente, uma causa motora. É aquilo que vai impulsionar a potência daquele objeto a se transformar em outra coisa, a se atualizar para tomar uma nova forma. Dá para entender isso aqui, não dá, pessoal? Tranquilo? A outra causa, causa formal. A madeira não vai poder se transformar num prédio. A árvore não vai poder se transformar num prédio muito grande. A forma dela, a causa formal, não deixa com que isso aconteça. Ela pode se transformar numa cadeira. Ela pode atingir uma forma de cadeira, mas não pode uma árvore de 1 metro se tornar um edifício de 50 andares. A causa formal dela não permite isso. Tá bom? E a causa final, isso é o de mais importante, pessoal, que eu quero que vocês entendam na metafísica aristotélica. A metafísica aristotélica, todo o pensamento aristotélico, ele é teleológico, porque para Aristóteles tudo tem um fim, tudo tem um propósito. O homem tem um propósito, o cachorro, uma pedra, um lápis, um vírus, uma ameba, tudo tem um propósito na metafísica aristotélica em toda a sua teoria, tá certo? Então, a causa final, todo ser, todo objeto vai ter uma causa final. Uma cadeira, o propósito da cadeira é proporcionar um objeto que a gente se sente. A água, para matar a sede. O homem, ser feliz. O telos do homem é a felicidade, é alcançar a eudaimonia. Ok? Entendido isso? Bom, então, se tudo tem uma causa, tem que haver a causa de todas as causas, para a gente não chegar nessa causalidade ad infinito, que isso, causa isso, causa aquilo, e não acabar nunca. O Aristóteles vai dizer que a causa de tudo, e é até o propósito de todas as coisas se estruturarem, se organizarem, de acordo com essa primeira causa, que é o primeiro motor imóvel. E por que ele é imóvel, pessoal? Porque ele não tem movimento, ele não tem devir, ele é ato puro, é perfeito.
não tem nenhuma causa incidindo sobre ele, e ele não vai se transformar em mais nada. Ele é aquilo que é. Você já deve até estar sacando o que mais ou menos seja isso. Você vai até estar pensando, Anderson, é Deus. Não. O Aristóteles nunca fala isso. Essa concepção de Deus, essa concepção monoteísta que nós temos hoje no Ocidente, era totalmente estranha para os gregos, principalmente para Aristóteles. E isso são os comentadores que vão colocar na boca do Aristóteles que ele diz que isso aqui é Deus. Tá bom? Mas o Aristóteles não vai falar que é Deus. Ele vai dizer que existe um primeiro motor imóvel, que é a causa de tudo, e ao mesmo tempo é o fim de tudo, é a causa final de todas as coisas são causadas por ele e se organizam através dele. Ok? Anderson, mas isso se parece demais com o conceito de Deus. Mas o Aristóteles não fala que esse primeiro motor imóvel é Deus. Ok? Bom, pessoal, então essas são as categorias que o Aristóteles usa para explicar a metafísica dele. Lembrando que ele vai dizer, diferentemente do Platão, do Parmênides e do próprio Heráclito também, o devir, esse nosso mundo físico, o movimento não é ilusão e dá para a gente captar a essência das coisas nele mesmo. Eu não preciso ir para um mundo superior, como dizia o Platão. Tá bom? Então no próximo vídeo a gente já vai começar a ver a política, a teoria política do Aristóteles e como também que esses conceitos se encaixam tanto na política quanto na ética aristotélica. Ok? Até o próximo vídeo.